fazendo um estúdio brilhar. Microfone destaca, maravilha. Da jornada em cada esquina. No imobiliário só adrenalina. Investimentos, edifícios no ar. Cada história pronta pra contar. A urbanização tem mil encantos. No Imob Podcast a cada dia cantos. Bem-vindos ao Imob Podcast, onde tua mente vai pelo ar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Imo Podcast, ok? Hoje é um programa um pouco diferente, porque no programa passado nós tivemos aqui a Noêmia, uma consultora imobiliária que iniciou agora no mundo imobiliário, na consultoria, e hoje eu venho falar sobre quem tem mais experiência, um consultor que tem mais experiência, nesse caso sou eu. Então eu vou falar para vocês aqui todos os procedimentos, do início ao fim, o que nós fazemos, como é que se faz a questão do imobiliário, tá? E vou tentar aqui sanar a dúvida que vocês têm sobre, desde o início, que é a primeira reunião, documentação, qualificação financeira, procura de imóveis, até a escritura. Então eu vou tentar passar aqui para vocês, vou tentar contar aqui algumas experiências para vocês ficarem elucidados aqui como é que funciona todo esse processo do imobiliário, ok? Antes disso, eu quero passar um recado aqui para vocês que é o seguinte: nós estamos tendo bastante visualizações em todos os nossos vídeos, graças a Deus aqui no canal e nas redes sociais. Muito obrigado a vocês por essas visualizações. Mas quero pedir para vocês para nos seguirem, porque nós estamos tendo milhares de visualizações, mas temos poucos seguidores. As pessoas que estão visualizando nossos vídeos não estão nos seguindo. Portanto, eu quero pedir a ajuda de vocês. Nos ajude, que isso faz muita diferença aqui no canal. Se vocês nos seguirem, não custa nada. É só ali no botãozinho de seguir e passar a nos seguir aí, seguir o canal, ok? Também quero falar com vocês sobre um dos nossos apoiantes, tá bem? Que atualmente é o diretor que faz a direção do Imo Podcast, que é a agência Teams, é a produtora do Imo Podcast. A agência Teams é uma agência de marketing digital. Eles trabalham com a gestão de redes sociais, criação de sites profissionais, geração de leads e estratégia de marketing digital. Se você tem uma empresa, quer fazer um site da sua empresa, agência Teams. Se você já tem o site, tem redes sociais, mas está tendo poucas visualizações, procure a agência Teams, que eles fazem uma campanha para vocês terem mais visualizações. Se vocês também querem fazer venda de produtos, por exemplo, a agência Teams, eles trabalham com tudo isso. Digital, marketing digital é lá na agência Teams, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês, então, como eu disse, sobre todo o processo do imobiliário. Como é que funciona? Geralmente nós trabalhamos muito com marketing digital também, que é através das redes sociais, fazendo publicidade. Mas o que mais acontece das pessoas nos procurarem é através do boca a boca, das indicações. Nós fazemos um serviço, trabalhamos com uma pessoa e depois essa pessoa nos indica para outra e assim por diante. A gente tem bastante clientes e muita gente nos procura devido a essas indicações, o que é espetacular. Então, a pessoa entra em contato comigo: olha, Marcelo, eu tive aqui uma indicação sua, eu quero comprar uma casa, preciso de ajuda, o que você pode fazer e assim por diante. Primeira coisa que eu faço é marcar uma reunião com essas pessoas. Essas pessoas geralmente vêm até a agência, o meu escritório, a gente conversa, eu explico todo o processo para eles e digo: olha, nós precisamos da documentação de vocês. A primeira coisa, precisamos da documentação para fazer a qualificação financeira. Eu já disse várias vezes aqui o que é a qualificação financeira. Recolher todos esses documentos. O Miguel, que é o nosso intermediário de crédito, que já esteve aqui no meu podcast, vai recolher todos os documentos. Quais são os documentos? Documentos pessoais, os recibos de vencimento dos 3 últimos meses, o extrato bancário da conta dessas pessoas dos 3 últimos meses, declaração de IRS, nota de liquidação, e declaração da entidade patronal dizendo se essa pessoa é efetiva ou não, qual o valor base do salário dessa pessoa.
E por último, nesse início, e por último, o mapa de responsabilidade que se tira no site do Banco de Portugal. Essas pessoas pegam esses documentos e enviam tudo para o Miguel. O Miguel faz uma pré-análise desses documentos e diz para mim, Marcelo, olha, ok, vamos avançar com esse processo. Avançamos com o processo enviando os documentos para os bancos. Miguel envia os documentos para os bancos. E os bancos nos respondem, aí mais ou menos aí 3, 4 dias, os bancos nos respondem dizendo, olha, para esse cliente, nós fazemos o financiamento de 90%, o valor de 200, 250, 300, 400, 1 milhão, e assim por diante. E o banco diz quais são as taxas, os valores que estão sendo cobrados de juros, e tudo assim por diante. Vem uma proposta dos bancos. Cada banco envia uma proposta. Então marcamos uma segunda reunião com esses compradores e esses compradores nós passamos as propostas para eles e explicamos tudo que está ali na proposta. O Miguel diz, olha, essa proposta aqui, a taxa de juros é X, as taxas do banco é Y, eles dão 90%, esse banco só dá 85%, mas a taxa de juros é mais baixa, esse banco aqui não dá nem os 85, nem os 90, dá 80 só, e assim por diante. Mostra as várias propostas, quais são os valores e no que pode se avançar. E assim está feita a qualificação financeira, escolhe-se um banco que é o melhor, no caso que os clientes acham que é melhor, de acordo com aquilo que nós mostramos ali, e escolhe-se aquele banco e comunicamos, o Miguel comunica com aquele banco que vai continuar com o processo. É feito uma pré-análise, é feita a abertura de conta destes clientes, e esses clientes, pronto, já tem a qualificação financeira feita, no banco e já é pronto para iniciar a procura do imóvel. Nós já temos uma pré-aprovação do financiamento. Então nós já sabemos qual a casa no valor que a gente pode procurar, qual o imóvel no valor que a gente procurar. Por que é feita essa qualificação financeira antes? Justamente por isso. Por exemplo, não se faz a qualificação financeira, inicia-se a procura do imóvel. Encontramos um imóvel de 300 mil, por exemplo. 300 mil, a pessoa fica deslumbrada com aquele imóvel. Não, é esse que eu quero, é esse que eu quero. Chegamos lá no banco e o banco diz assim, não, nós fazemos o financiamento de 230 mil. E o restante a pessoa vai ter que tirar do bolso. Mas a pessoa não tem esse valor do restante, dos 70 mil. A pessoa só tem os 10%, que seria cerca de 25 mil para dar no valor da entrada. Pronto. Fica completamente frustrada, todo o resto que se vê não é a mesma coisa, porque tem uma comparação e tal, então é muito complicado. Já perdi vendas por causa desse tipo de situação. Então, fazemos a qualificação financeira antes, já sabemos, olha, esse cliente tem a qualificação financeira para 300 mil. Então a gente procura casa para se comprar até esse valor de 300 mil. Nunca mais do que isso, porque a gente sabe que não tem como, não passa daquilo. Então, 300 mil. Procuramos os imóveis, vamos fazer a visita com esses clientes. Esses clientes dizem, não, olha, eu gostei desse imóvel, gostei dessa zona, gostei dessa casa, gostei de tudo e quero fazer uma proposta. Quando nós vamos visitar o imóvel, olhamos a zona em redor, olhamos tudo, procuramos saber algumas informações sobre o condomínio, sobre os vizinhos e tudo isso. E as pessoas gostaram e nós fazemos uma proposta. Se o imóvel está sendo mediado por um consultor imobiliário, nós fazemos a proposta diretamente para esse consultor imobiliário. Um e-mail dizendo, olha, meu cliente está interessado, ele faz uma proposta, por exemplo, o imóvel está a 310 e o cliente só tem a qualificação até 300 mil. Então, olha, meu cliente faz uma proposta de 300 mil, tem o financiamento, já tem o valor da entrada, tem 90% de financiamento, podemos avançar se vocês estiverem interessados. Portanto, a gente avança e se a pessoa do outro lado, o mediador e o proprietário,
gostarem da proposta, nós avançamos com o CPCV, que é o contrato promessa de compra e venda. Nesse contrato é quando dá o valor da entrada. Qual é o valor da entrada? O que o banco não vai dar. Por exemplo, imóvel, 300 mil. O banco vai financiar 90%. Então o banco só vai financiar 270 mil. 30 mil tem que sair do bolso da pessoa, do comprador. Então, ele tem esses 30 mil, ele já vai avançar. E quando é que se dá a entrada? No CPCV. Tá bem? Quando vai assinar o CPCV, tem que estar tudo discriminado ali. O colega, o consultor que está fazendo a venda, já me enviou documentação do imóvel, já me enviou todas as condições, a documentação do imóvel, caderneta predial, certidão permanente do imóvel. Esses dois documentos eu fico sabendo todas as informações que tem no imóvel, se tem dívida, se não tem dívida, como é que está toda essa situação. Portanto, vai fazer a venda, nos envia esses documentos e envia o CPCV e nós vamos analisar aquilo. Ali tem tudo, o valor que vai ser feito da proposta, o valor da entrada, o IBAN, da onde vai ser feita a transferência, o IBAN que vai receber a transferência, o nome das pessoas, com quem é que está fazendo a proposta e tudo isso. O contrato está ali, tudo especificado, feito pelo nosso departamento jurídico, analisado pelo nosso departamento jurídico e avançamos com o CPCV. Assina, a transferência é feita da entrada, ok. A partir dali, fica para o banco que vai fazer a compra do imóvel a responsabilidade de marcar a escritura. Geralmente é assim. Então, o banco que vai fazer a compra, que é do financiamento, vai fazer uma avaliação do imóvel, manda lá um avaliador, a avaliação do imóvel decorre. Ok, esse imóvel realmente vale os 300 mil. Vamos marcar a escritura. E o banco que financia marca a escritura no local onde eles têm as parcerias deles, onde eles trabalham, no local e no dia, na hora que os convém. Os bancos comunicam entre si. Se aquele imóvel que está sendo vendido tem ainda financiamento a decorrer, o banco que vai dar o valor para a compra entra em contato com esse banco. Por exemplo, o banco A vai comprar, mas o imóvel ainda tem a decorrer um financiamento, que é o banco B. Então, o banco A entra em contato com o banco B através de um sistema interno que eles têm, entram em contato, fazem ali a marcação da escritura no dia que os dois podem estar presentes, os bancos, e avança para a escritura. É comunicado o dia para o comprador, e no dia da escritura está lá tanto o vendedor como o comprador, como os dois bancos, representantes dos dois bancos. Um dos bancos tem o valor para poder fazer o pagamento. Então, vamos supor, se a casa vale 300 mil, ainda decorre um financiamento de 150. Então, falta 150 mil. O banco que está fazendo o financiamento vem com dois cheques. Um de 150 para o proprietário que está vendendo e outro 150 para o banco que está decorrendo o financiamento. Faz-se os pagamentos, mostra toda a documentação, inclusive declaração, atenção, inclusive a declaração do condomínio, dizendo que aquele imóvel não tem dívida, que sem essa declaração não é feita escritura. Se tiver dívida, ou paga-se antes de pegar a declaração, ou quem está comprando a casa pode assumir essa dívida, mas tem que ter outra declaração dizendo isso. E quem assume a dívida que fica responsável de se pagar essa dívida. Aí entra acordo entre vendedor e comprador. Aí são situações à parte que tem que ser feita. Pronto, decorreu tudo isso, documentação está tudo bem, é feita a escritura e mais ou menos em 15 dias a escritura passa, o imóvel passa para o nome do comprador, ok? Ficam lá na escritura dois nomes, que é o nome do comprador e o nome do banco que fez o financiamento. Esse é todo o processo.
Na situação, voltar um pouquinho, na situação da procura da casa, como é que a gente faz esse processo? Vamos procurar redes sociais, sites de anúncios, eh, com os colegas consultores, mandamos mensagem para os colegas que nós sabemos. Vamos supor, um colega que vende casa no centro de Lisboa. Eu já sei que aquele colega tem muitos imóveis no centro de Lisboa. Então eu já envio mensagem para ele e falo, olha, eu tenho um cliente que quer comprar um imóvel no centro de Lisboa no valor de 300 mil. Tem alguma coisa? E ele vai dizer que sim, que não. Entende? E a gente começa a procurar a casa. Vemos os anúncios, pegamos o link e enviamos para o comprador. Olha, tem esse imóvel, está interessado? Quer ir fazer uma visita? Entramos em contato com outro colega, com outro consultor, marcamos a visita e vamos ver o imóvel naquele dia para ver se os compradores gostam. E é assim que funciona. Então é muita pesquisa, contatos falando um com os outros, e a gente vai criando uma rede de contatos com os consultores quando a gente está à procura do imóvel e assim por diante. No caso, pronto, isso é o nós temos o cliente comprador. Agora vamos no caso de uma venda. Eu tenho o imóvel, então eu tenho a venda. É mais ou menos parecido, só que eu não tenho o problema de estar à procura de compradores. Os compradores é que vão ter comigo. Eu faço anúncios, redes sociais, sites de anúncio de imóveis, envio para vários colegas consultores. Olha, eu tenho um imóvel que entrou agora no valor de 300 mil, em tal local assim, assim, assado. O imóvel está remodelado e tal, isso, envio tudo para os colegas e começamos a receber esses pedidos de visita. Aqui, toda a documentação já é recolhida, temos toda a situação de ver se esse imóvel não tem dívida, se não tem problema nenhum nas finanças, se não tem problema nenhum em questão de documentação. Temos que procurar a escritura desse imóvel para saber se nessa escritura tem planta, se tem caderneta predial em dia, se tem... a caderneta geralmente está sempre em dia porque é portal das finanças, mas a certidão ela tem um valor a se pagar e aquilo tem um prazo de validade. Então, ver se está em dia e assim por diante. Tem que procurar toda essa documentação. Pegamos essa documentação e quando um colega chegar e perguntar, olha, já tem a documentação tratada, olha, já tem isso, olha, já temos tudo. O imóvel já está qualificado e já está certificado para poder vender, porque já temos tudo, toda a documentação para poder avançar com a venda. E assim por diante, as pessoas vão nos enviam propostas, os colegas enviam propostas, eu pego aquelas propostas mediante aquilo que eu já falei com o proprietário. Por exemplo, um proprietário diz, Marcelo, eu quero vender o imóvel, mas o mínimo que eu aceito são 300 mil. Se alguém me envia uma proposta, por exemplo, de 270, eu nem vou dar muita atenção àquela proposta. Eu comunico ao meu cliente, olha, entrou duas propostas de 270. Mas como o senhor me diz que não quer menos de 300 mil, portanto eu nem lhe passei. Quer ver essas propostas? E o cliente diz logo, não, como eu lhe disse, não quero menos de 300 mil. Portanto, se vir propostas a menos, eu nem encaminho. Comunico, mas não encaminho. Não vale a pena. Eu já sei que aquele cliente é ali que vai até os 300 mil. Depois tem a outra situação da proposta que está dentro dos requisitos do meu cliente. Então essa sim, marco com ele, vou lá, apresento as propostas, olha, tem aqui 3, 4, 5, 6 propostas naquilo que o senhor quis. Essa proposta aqui é através de financiamento, essa proposta aqui é pronto pagamento, essa outra proposta aqui e tal. O que o senhor quer avançar? Aí eu falo, olha, eu gostei dessa proposta aqui, vamos avançar com isso. Eu entro em contato com o colega, olha, o cliente se interessou pela proposta, querem avançar? Sim, então vamos lá, a documentação está aqui, envio a documentação, aí é o lado contrário, envia a documentação, outro colega avalia, ok, tudo bem, vamos marcar o CPCV. Ele me manda o CPCV e eu vou analisar junto com o meu departamento jurídico se aquilo está tudo bem, tudo em conformidade e avançamos. E o processo a partir daí é igual.
Na situação da venda, tem uma característica que muito diferente e que é fundamental, que é a qualificação do imóvel. Por que eu digo qualificação? Esse imóvel, muitas das vezes, quando vem, as pessoas já vêm, mas esse aqui nessa zona é muito barato, as pessoas não dão muito e tal, e não sei o quê. Ok, então vamos qualificar o imóvel. Primeiro, por que não? O imóvel tá velho e tal, e não sei o quê. Então tem que pintar, vamos fazer a remodelação. Quanto é que o senhor vai vender o imóvel? 300 mil? Não custa nada tirar ali 5, 6 mil e fazer pequenas obras no imóvel para aquilo ficar em condições. Se o imóvel tiver muito acabado mesmo, você vai vender por 300 mil, não custa nada tirar ali 20 mil e fazer uma obra a fundo. Portanto, fazemos a qualificação desse imóvel, fazemos a requalificação, se for necessário, desse imóvel. Eu sempre aconselho isso. Se o imóvel estiver com as estruturas boas, pelo menos ali, tinta na parede, trocar ali a cozinha, arrumar a cozinha, ou uma casa de banho que não estiver muito em condições, arrumar as casas de banho e avançar com isso. Trabalhamos sempre com isso. Depois, agora nem tanto, porque o mercado está muito concorrido e tem poucos imóveis para venda. Mas antigamente nós fazíamos um marketing digital pesado na venda do imóvel, que tinha mais imóveis do que compradores. Atualmente não, é o contrário. Existem poucos imóveis e muitos compradores, né? Então não precisamos fazer um marketing tão efusivo e tão pesado assim, mas acabamos por fazer, enviar e passar para contatos que são contatos sérios, para depois não termos problema de burla. Atenção! Volto a dizer, burla, atenção, tomem cuidado, há muitos aí querendo fazer burla e muitos burlões aí no mercado que fazem propostas, CPCV e situações assim por diante e no final não são representantes, não são proprietários do imóvel, não são nada, ficam com dinheiro, desaparece. Atenção, depois eu vou fazer um Imo Podcast aqui só sobre isso, só sobre as burlas. Vou trazer isso para vocês, tá bem? Mas fiquem atentos a isso, tomem cuidado. E pronto, esse é o processo da venda e o processo da compra. Ok, pessoal? Eu sei que há várias dúvidas, vai se surgindo várias dúvidas aí durante o processo e tal, mas essas dúvidas a gente vai sanando durante o processo. Mas o básico é isso, ok? Agora eu quero dar um recado aí para vocês sobre um dos outros nossos apoiantes aí, que é a Clínica Ed, que é uma clínica de saúde e bem-estar tudo num só lugar. A Clínica Ed, lá tem vários tipos de serviços, dentistas, nutricionista, massagem, tratamentos avançados de pedicure, tem uma estética, várias situações de estética, limpeza de pele, depilação a laser e um monte de outras situações. Portanto, a gente vai lá na Clínica Ed para poder, por exemplo, tratar dos dentes, fazer uma limpeza dos dentes, sai de lá com a massagem, com a depilação feita, com os pés todos tratados e assim por diante. Lá eles têm muitas coisas. E se vocês quiserem saber mais informações sobre a Clínica Ed, é só entrar lá em www.clinica-ed.pt. Lá tem todas as informações e os contatos e todos os serviços que eles fazem, ok? Pessoal, então é isso. Hoje, como eu disse para vocês, foi um pouco diferente aqui o meu podcast. Hoje eu não tive convidados. Eu queria trazer essas informações para vocês, porque no programa passado nós falamos muito com a Noêmia, falamos muito sobre a situação do lado do consultor, mas falamos um pouco sobre esses processos. No próximo programa nós vamos ter aqui também uma novidade, que são as pessoas que vêm comprar o imóvel. Então, nós vamos passar aqui as dúvidas que eles têm sobre isso dos imóveis. Portanto, esse meu podcast foi mesmo para esclarecer várias dúvidas e trazer os assuntos que não foram falados no programa passado. Nós vamos trazer um outro programa aqui que é sobre as burlas. Nós vamos falar sobre as burlas.
tá bem? E essa série de programas sobre imobiliário termina aí. Nós vamos ter mais um, que é dos compradores, e depois mais outros sobre as burlas, e finalizamos aqui esses programas sobre o imobiliário. Vamos passar para outros assuntos, tá bem? E depois, futuramente, a gente volta de novo para o imobiliário e assim por diante. A gente vai falar aqui sobre vários e vários temas, e o Imo Podcast é para isso, ok? E volto a pedir a vocês, você que gosta desses assuntos e gosta aqui do meu podcast, deixe seu like, passe a nos seguir aqui, que você nos seguindo, vocês vão nos ajudar imenso, ok? Pessoal, e qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder vocês o mais breve possível, ok? Pessoal, valeu, muito obrigado e até o próximo Imo Podcast. Acende o estúdio brilha, microfone destaca maravilha. Da jornada em cada esquina, no imobiliário só adrenalina. Investimentos, edifícios no ar, cada história pronta pra contar a